Durante mais uma tarde na biblioteca, Beatriz, Camila e Sofia decidiram explorar corredores menos movimentados. Enquanto corriam os dedos pelos livros empoeirados, Beatriz encontrou um volume diferente dos demais. Era um livro grosso, de capa de couro escuro, com detalhes dourados já desgastados pelo tempo. Mas o que mais chamou a atenção foi o fato de que ele parecia frio ao toque, mesmo no calor abafado do ambiente. Curiosas, elas abriram o livro e se depararam com páginas totalmente em branco. Nenhuma dedicatória, nenhuma palavra, apenas um cheiro estranho, uma mistura de umidade e algo metálico. Camila passou a mão levemente sobre uma das páginas, e então algo assustador aconteceu. As palavras começaram a aparecer sozinhas. Primeiro, letras soltas, como se uma mão invisível estivesse lutando para escrever. Em seguida, frases inteiras surgiram, a caligrafia irregular, tremida, como se o autor estivesse desesperado. Me ajudem. Estou preso. O ar pareceu ficar mais frio ao redor delas. Sofia arregalou os olhos quando novas frases surgiram rapidamente na página. Não posso sair. Não posso gritar. Me encontraram e agora sou parte disso. As três sentiram os corações dispararem. O livro continuava se escrevendo sozinho, como se estivesse sendo usado por alguém que não podiam ver. Se vocês estão lendo isso, é tarde demais para mim, e pode ser tarde demais para vocês. Foi então que um som baixo ecoou pela biblioteca. Um rangido, vindo de um corredor ao lado. Elas se entreolharam, o medo começando a se espalhar como um veneno invisível. O silêncio da biblioteca parecia diferente naquela tarde. Um tipo de silêncio que não transmitia paz, mas sim um incômodo profundo, como se o ar estivesse carregado com algo invisível. As prateleiras, tão organizadas e imponentes, lançavam sombras longas e inquietantes pelo chão, projetadas pela luz fraca que passava pelas janelas empoeiradas. Beatriz, Camila e Sofia caminhavam devagar entre os corredores, sentindo um frio leve na espinha, como se estivessem sendo observadas. Beatriz foi a primeira a notar que uma das estantes parecia estar ligeiramente deslocada. Ela correu os dedos pelo espaço entre os livros e sentiu algo diferente. Um volume maior, com uma capa de couro envelhecida, coberta de poeira e com um cheiro de papel antigo misturado a algo metálico. O título já não era mais legível, apagado pelo tempo. O couro da capa tinha marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado rasgá-lo com unhas afiadas. Quando Beatriz retirou o livro da estante, uma rajada de ar frio passou por ela, como se um buraco invisível tivesse sido aberto na atmosfera ao seu redor. Suas mãos tremiam levemente, mas mesmo assim, ela abriu a capa. O interior era ainda mais estranho do que o exterior. Todas as páginas estavam completamente em branco, sem qualquer sinal de tinta, marcas ou dedicatórias. O papel era áspero e ligeiramente amarelado, mas havia algo mais perturbador, um cheiro fraco de mofo e algo metálico, quase como sangue seco. Sofia deslizou os dedos sobre as páginas e, no mesmo instante, sentiu um arrepio subir por seus braços. Uma sensação gélida percorreu sua pele, como se tivesse acabado de tocar algo vivo e pulsante. No exato momento em que seus dedos roçaram a superfície do papel, manchas começaram a surgir. No início, eram apenas pequenos traços dispersos tremidos, quase como rabiscos infantis, mas logo começaram a formar palavras. Era como se alguém invisível estivesse escrevendo, freneticamente, direto no papel. A caligrafia era irregular, desesperada. As letras surgiam aos poucos, como se uma mão invisível estivesse tremendo enquanto escrevia. O silêncio absoluto da biblioteca tornava o momento ainda mais perturbador, como se o próprio ambiente estivesse esperando para ver a reação delas. O ar ficou denso, quase difícil de respirar. Então, um som ecoou por entre as prateleiras. Era um rangido longo, quase imperceptível, como madeira velha se movendo lentamente. Não parecia vir de nenhum local específico, mas sim de todos os cantos da biblioteca ao mesmo tempo. O frio aumentou, tornando-se quase insuportável, e a sensação de que algo estava próximo fez a pele das três se arrepiar. Beatriz fechou o livro abruptamente, e por um segundo, tudo pareceu voltar ao normal. O silêncio continuava, mas agora havia algo diferente nele. Um peso invisível pairava no ar, como se uma presença estivesse ali assistindo. O cheiro metálico do livro ainda impregnava as mãos de Sofia, que tentou limpá-las na roupa, sem sucesso. Foi então que elas perceberam algo que as fez congelar. No final do corredor, entre duas prateleiras, uma sombra se projetava na parede. Era alta e imóvel, sem contornos definidos, mas sua presença era opressiva. Ela não tinha olhos, boca ou qualquer traço reconhecível,
mas mesmo assim parecia estar olhando diretamente para elas. As luzes começaram a piscar. O piscar intermitente fazia com que a sombra parecesse se mover, avançando lentamente sem nunca realmente se mover. Era como se, a cada fração de segundo em que a luz se apagava, ela se aproximasse. O ar parecia cada vez mais rarefeito, difícil de respirar, e uma pressão invisível começou a pesar sobre os ombros das 3 meninas, como se fossem afundar no chão a qualquer momento. Sofia sentiu um calafrio intenso percorrer sua espinha e segurou o livro com mais força. Camila olhava ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas a biblioteca estava vazia, exceto por elas e pela figura no fim do corredor. Foi então que notaram algo ainda mais aterrorizante. A bibliotecária Augusta continuava sentada atrás do balcão, mas algo nela parecia errado. Seu corpo antes rígido estava estranhamente relaxado, os ombros caídos de uma forma antinatural. Seu olhar, antes sempre semicerrado e desinteressado, agora estava escancarado, os olhos grandes e fundos como se estivesse absorvendo toda a luz ao redor. Sua pele parecia mais pálida, quase acinzentada, e seus lábios estavam ligeiramente entreabertos, como se estivesse tentando sussurrar algo que não conseguia sair. As luzes da biblioteca pararam de piscar. A sombra desapareceu. Mas o peso no ar permaneceu. O livro, ainda nas mãos de Sofia, começou a aquecer, como se estivesse absorvendo a temperatura ao redor. O couro da capa parecia pulsar levemente, como se estivesse vivo. Algo estava errado, terrivelmente errado, mas nenhuma delas conseguia se mover. Era como se seus corpos tivessem sido paralisados pelo medo. E então, a porta da biblioteca se fechou com um estrondo. O som ecoou por toda a sala, reverberando nas prateleiras e fazendo os livros tremerem ligeiramente. O vento lá fora pareceu cessar, e tudo ficou insuportavelmente silencioso. Beatriz desviou o olhar para a bibliotecária, e viu que ela estava sorrindo. Camila levou o livro para casa naquela noite, incapaz de ignorar o que havia lido. Ao abri-lo novamente, percebeu que as palavras tinham mudado. Agora, páginas inteiras estavam preenchidas, como se fosse um diário antigo. O relato pertencia a um garoto chamado Eduardo. Ele descrevia como costumava frequentar aquela biblioteca diariamente, até que um dia algo aconteceu. Ele não especificava o que exatamente, mas mencionava que foi impedido de sair. No dia seguinte, as meninas decidiram investigar mais a fundo. Vasculhando documentos antigos na sala dos funcionários, encontraram um arquivo de desaparecimento datado de 1998. A foto no papel mostrava um garoto de 12 anos, com cabelos bagunçados e olhos fundos. O nome na ficha era Eduardo. No final do documento, um detalhe perturbador chamou a atenção. Havia um aviso informando que, caso o garoto fosse encontrado, a primeira pessoa a ser notificada deveria ser a senhora Augusta. A bibliotecária parecia ter uma ligação direta com o desaparecimento. Mas por quê? O que ela escondia? Naquela mesma tarde, ao explorarem os corredores mais afastados da biblioteca, as meninas encontraram uma porta antiga escondida atrás de uma estante deslocada. O cadeado enferrujado que a trancava parecia frágil pelo tempo, e com um empurrão mais forte, ele se quebrou, liberando um rangido agudo que ecoou por todo o andar. O porão revelado pela porta era um cômodo amplo, mal iluminado e impregnado por um cheiro de mofo e madeira podre. O chão de pedra estava coberto de poeira, indicando que ninguém entrava ali há muito tempo. No centro da sala, sobre uma mesa de carvalho carcomida, havia um caderno aberto. As páginas estavam cobertas por anotações irregulares e rabiscadas às pressas. Algumas frases pareciam incompletas, como se o autor tivesse sido interrompido no meio da escrita. A última anotação, destacada em traços mais fortes, dizia que a cada geração alguém precisava tomar o lugar do anterior. Aquele que ficava era condenado a permanecer ali, vigiando o lugar, até que outro fosse escolhido para substituí-lo. Um som abafado, como um arranhão na madeira, veio de algum canto escuro do porão. As meninas se viraram lentamente, sentindo o coração acelerar. Uma figura pálida e magra estava parada ali, na penumbra. Seus olhos fundos brilhavam na escuridão. Era Eduardo. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia estranha. Eduardo deu um passo à frente, seus pés descalços, quase não fazendo barulho contra o chão de pedra. Seu rosto estava marcado pelo tempo, mas ele não parecia ter envelhecido como deveria. Havia algo de errado nele, algo que não pertencia mais ao mundo dos vivos. As meninas tentaram correr, mas a porta do porão se fechou sozinha, trancando-as lá dentro. Uma força invisível parecia pressionar seus corpos.
impedindo qualquer movimento. No canto da sala, a figura de Augusta começou a se transformar diante de seus olhos. Sua pele enrugava e secava rapidamente, como se estivesse envelhecendo em segundos. Em um instante, seu corpo se desfez em poeira e desapareceu. Eduardo ergueu o olhar, e um sorriso sutil apareceu em seu rosto. Sua pele começou a ganhar cor, e seus olhos brilharam com um vigor que antes não possuíam. O peso que o prendia ali fora transferido. O frio aumentou, e um espelho empoeirado no canto do porão refletiu uma visão aterrorizante. Os rostos das meninas estavam mudando. Seus cabelos embranqueciam, suas mãos ficavam enrugadas, seus corpos pareciam presos a uma força que drenava suas energias. O ciclo havia sido cumprido novamente. Eduardo estava livre. Agora a biblioteca tinha novos guardiães, e tudo recomeçaria assim que novas jovens curiosas entrassem ali.